Uma vez eu estava ouvindo meus filhos, quando pequenos, conversando sobre os super-heróis, né? Qual você acha que é o mais forte? Aí eles começaram a falar do super-herói, do Homem-Aranha, do Capitão América, do Batman. E eu comecei a pensar algumas coisas a respeito de heróis, né? E Paulo, ele destaca os heróis da Bíblia de uma forma assim muito poética e muito interessante. Porque afinal de contas foram homens extraordinários, não eram homens comuns. Eram homens comuns no aspecto natural, é claro, mas eles eram pessoas realmente que chamou a atenção de Deus para que Deus pudesse colocar um plano, né, através da vida deles. Homens que fizeram descer fogo do céu, abrir o mar, homens que com força extraordinária, homens que tinham uma linha de comando bem firme, né, e presente, coragem, pessoas realmente surpreendentes em toda essa narrativa que nós vemos no livro de Hebreus. E é isso que nós vamos conversar um pouquinho, né? Acho interessante isso. Vamos destacar as características de alguns aqui. Eu convido você a estudar comigo essa lição de hoje. O objetivo é nós falarmos a respeito da fé que gera confiança em Deus, né? Se o ponto em comum de todos esses homens que eu falei aqui, de poderes extraordinários e capacidades incríveis de realizar coisas, você pode ter certeza que o que liga todos eles numa coisa comum é a sua fé. Então a fé, ela é mostrada de uma forma bem abrangente em vários aspectos, e ela é interessante porque é um elemento que nós precisamos muito para os nossos dias de hoje. E a fé mostra que através delas é possível nós vermos o impossível, né? Essa é uma coisa interessante. E compreender que a fé dá poder para avançar. Então você consegue avançar naquilo que até então seria impossível ou improvável, né? E esses gigantes da fé, eles deixaram esse legado para a igreja, né? Então eles são exemplos, são ícones, né? No qual a igreja tem vários testemunhos, várias evidências claras, né? Através das épocas, através de pessoas diferentes e através de caráter diferente, lugares diferentes, cultura diferente, mas com um ponto muito em comum. E isso é interessante que transcende a épocas, né? E isso revela para nós algo realmente incrível e fantástico. Tipo assim, é possível você realizar coisas que humanamente seria impossível utilizando esse elemento chamado fé. Então vamos para Hebreus ler algumas coisas comigo. A partir do capítulo 11, nós vamos ler o versículo 1. E olha o que diz aqui. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Olha, eu confesso para você que eu tenho uma dificuldade com fé, né? Tem gente que tem facilidade para isso, porque nós temos uma cultura de querer ver para crer, de querer apalpar, de querer ter aquela sensação do concreto, né? Mas uma coisa que a gente tem que parar para pensar, que esse mundo real que nós vivemos foi feito pelo mundo espiritual que nós não vemos. Então o mundo espiritual é mais real do que o mundo real do que nós vemos. Então não sei se eu deixei claro aí minha linha de pensamento. Então olha, versículo 2. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Exatamente, é o que eu acabei de falar agora, né? A maneira que nós podemos entender que aquilo que a gente não vê é o que criou aquilo que a gente vê. Pela fé, o Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim,
pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Olha só, o sangue de um justo, ele é algo muito forte, né? Na questão de testemunho, né? Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes de sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, né? Estou falando de Noé, para a salvação da sua família, preparou a arca, e ó, isso durou um tempo, hein? Demorou 40 anos ali, você já imaginou quanta martelada no dedo? E ele era um agricultor, não tinha experiência nenhuma em fabricar esse tipo de coisa. Mas ele abraçou a causa, continuando, pelo qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais irei? Falta-me-ia o tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza, tiraram forças na batalha, se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Quanta coisa, hein? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se veem. Esse é o texto que a gente destaca, esse é o versículo chave, né? E é uma verdade prática, né? É uma confiança irrestrita nas promessas de Deus. Você já imaginou se nós perdemos a fé nos dias de hoje? Tem muitas pessoas cometendo aí suicídio, tem pessoas perdendo totalmente as esperanças, pessoas que sempre colocaram a sua confiança no dinheiro. Ao perder o dinheiro, ficarem sem ele, as pessoas entram em desespero. A confiança em Deus fez com que pessoas comuns se tornassem gigantes da fé. Veja, eram pessoas simples, mas se tornaram pessoas gigantes. E o autor aqui faz um apanhado de fé dos homens e as mulheres de Deus no antigo pacto, e como isso deveria ser tomado como exemplo para os cristãos do novo pacto, ou nova aliança, né? Essa fé aparece aqui com um sentido de ousadia, perseverança e confiança nas promessas de Deus. Veja, Moisés, por exemplo, é um caso clássico, né? Ele trabalhou no Egito para libertar o povo e foi praga atrás de praga, né? Até que Faraó deixou o povo ir, mas ele teve que ser perseverante e confiante. E a fé é demonstrada por eles em diferentes momentos da história, em diferentes situações. Foi o que garantiu as suas inserções na galeria dos heróis bíblicos. Que coisa, né? Que lugar de honra. Às vezes a gente entra assim num lugar e vê lá a foto, né, das pessoas que ocuparam cargos importantes, né? Às vezes a gente vê lá a presidência da República, né? A foto de todos os presidentes que passaram pelo país e tal. E Deus também tem os deles, né? Os homens incríveis que fazem parte dessa galeria chamada Galeria da Fé. E o primeiro é o de Abel.
né? Ele tinha uma fé operante. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. E Abel foi um homem que nos primórdios da humanidade ousou confiar em Deus. Então, lá no comecinho, em Gênesis, a gente vê, né, um homem realmente já ali plugado, né, totalmente comprometido em fazer algo para Deus. Ele pegou o seu melhor, a sua melhor ovelha, e ofereceu a Deus como sacrifício. Os cristãos devem em tudo ser confiantes, porque o Cristo a quem seguem é em tudo superior a Abel, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Enoque, pensa num cara que andava com Deus. Esse aqui chama a atenção. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Você já imaginou Deus olhar para a humanidade e bater os olhos em cima desse camarada aqui um dia e falou: você não vai ficar mais aí não. Você não vai ficar aí não. Olha, você vai vir para cá. E Deus pega esse indivíduo aí e leva para perto dele. Você imaginou que privilégio, né? Que coisa incrível. A pessoa tinha lá a vida dele, a família dele, vivia a vida dele, mas Deus chegou e falou: você é tão bom, você é um cara tão incrível que eu vou tirar você daí, você vai ficar comigo aqui. Então ele é transladado, né? Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Esse cara não morreu e não foi achado porque Deus o transladara, Deus o tomou, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Que coisa incrível! Esses caras põem o Capitão América, o Homem-Aranha no chinelo. Olha só, somente duas testemunhas são citadas na Bíblia que não experimentaram a morte. Um é Elias, o profeta de Tisbe, e o outro é Enoque, né? São dois caras realmente incríveis. A Bíblia diz que esse translado de Enoque se deu por causa deste andar na fé com Deus. Que nível que esses caras andavam. E o Noé também é interessante. Quando ninguém conseguiu ouvir Deus, Noé ouviu. Uma geração perdida, um pessoal totalmente perdido. Mas Deus falou com Noé e Noé obedeceu. Você vê que Deus sabe quem são as pessoas, né? Que Ele pode depositar a sua confiança. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pelo qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. É o versículo 7 lá do capítulo 11. Que coisa linda, herdeiro da justiça, que coisa. No sermão escatológico, Jesus se referiu aos dias de Noé como uma época de insensibilidade espiritual. É o que nós estamos vivendo hoje, né? Os dias de Noé, Deus fala, né? Nos dias de Noé já se vivia uma espécie de hedonismo, porque todos se preocupavam apenas com aquilo que dava prazer imediato. Nossa geração também é imediatista. A fé produz confiança restrita em Deus. Então, quando você começa a andar em Deus, Ele vai criando um testemunho pessoal na vida de cada um. Então, você começa a lembrar dos feitos de Deus na sua vida e você tem aquela confiança que Ele é real e que Ele anda com você e Ele vai novamente agir no sobrenatural na sua vida. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Você imaginou isso? Deus ele chega e fala: fulano, sai daí, no meio dos seus parentes, dessas festas aí, no meio dessa bagunça toda, dessa coisa toda, eu vou levar você para um lugar deserto, para um lugar que você nem sabe. Eu vou mostrar para onde você tem que ir. Que coragem! Então ele larga tudo, ele vai, ele obedece a Deus. E pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheira,
ali morando em cabana com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. O camarada saiu lá do meio da cidade lá e foi acampar, morar acampado com a família nas cabanas. E olha só, ele era um cara realmente muito incrível nessa questão de fé, né? Ele foi sacrificar o próprio filho. E esse Abraão não era fraco não era apenas modelo e pai de Deus, ele era o pai de todos que creem. Olha só, Gálatas 3:7, né? Olha, ele é o pai de todos os que creem, ou seja, ele é o pai da fé. Os cristãos deveriam seguir as pegadas de Abraão, com a mesma obediência e a mesma fé. Abraão era amigo de Deus. Você já imaginou você ser chamado amigo de Deus? Né? Que coisa, né? O cara tinha 3 grandes características, né? Ele é o pai de muitas nações, ele é o pai da fé e, mais do que tudo isso, ele era amigo de Deus. Você imaginou Deus chegando e falando para os anjos que estão ali do lado dele: dá uma olhada naquele indivíduo, aquele cara lá é meu amigo, ele é meu amigo. Que coisa. Olha, José também chama muita atenção. A escritura testemunha sobre a fidelidade de José. Embora tenha sido vendido, ele mesmo nunca se vendeu. Atos capítulo 7, de 9 a 10. Ele perdeu tudo e sentiu uma tristeza profunda de abandono e de injustiça, mas ele sempre esteve lembrando do seu grande Deus. A vida dele só piorava, ao ponto de ele chegar no mais profundo abismo que uma pessoa pode chegar, que é ser preso, condenado de uma forma injusta, e mesmo assim um homem de oração, um rapaz de oração, um rapaz que buscava andar nos caminhos do Senhor. José realmente também tem que fazer parte dessa galeria. E olha, ele era um cara muito inteligente, muito preparado, e ele sabia que aquilo tudo ali havia uma promessa, né? Mesmo ele estando no Egito e o povo de Israel ali também, né? Porque ele os trouxe por causa da seca, né? Mas ele sabia que ia chegar uma hora que eles iam embora, e ele fala: ó, quando vocês forem embora, vocês levem os meus ossos. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. A fé de José fez ele enxergar o invisível. José, pela fé, viu o êxodo do povo judeu. E esse cara, o Moisés, rapaz, o Moisés, a jornada do êxodo sob a liderança de Moisés durou 40 anos. Você já imaginou você ficar 40 anos no deserto cozinhando os miolos com um bando de gente que só reclamava? Esse cara realmente, vou te falar, não era uma pessoa assim comum. Todavia, a jornada da fé de Moisés começou bem antes. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. É verdade, né? Ele foi criado, né, no palácio, e ele abriu mão de tudo, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Então ele realmente sabia que ele era hebreu e o povo dele estava sofrendo, e se identificou com isso e abraçou a causa. E Deus chega para ele lá no Monte Horebe, né, e falou: Moisés, nós temos uma coisa em comum. Nós não estamos achando nada bom que está acontecendo com esse povo. Então eu tomei uma decisão de ir lá libertar o meu povo. E você vai lá fazer isso comigo. Então é interessante que Moisés teve essa jornada, né? E teve que ter muita coragem, muita fé, muita confiança para alcançar o objetivo. Foi um homem determinado, ousado, confiante e cheio de fé. Eu acho que a fé caminha com essas palavras, né? Ousadia, determinação, confiança. Tem uns caras que são realmente sangue nos olhos, né? Com essa questão de coragem e fé. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Moisés
sabia que a sua recompensa espiritual seria muito maior. A fé nos faz ver o impossível e o invisível, né? Faz ver o invisível e alcançar o impossível. Moisés havia morrido e a Josué coube a missão de introduzir o povo na terra prometida. Agora pensa em Josué. Josué também era um indivíduo realmente muito especial. Por quê? Ele viu Moisés fazendo todos aqueles milagres com Deus e de repente ele é o cara que assume a posição de Moisés. Então ele sentiu o peso, né? Falei, olha, é muita gente, eu não sei tirar água de pedra, eu não sei abrir o mar, eu não sei como é que faz para cair o maná do céu, eu não sei como é que faz fazer aquela coluna de fogo, eu não sei nada disso, e Deus agia através da vida de Moisés. Agora eu estou perdido, esse povo não vai me obedecer porque eu não acredito que eu tenha as condições para fazer os mesmos milagres. Mas Deus no capítulo 1 do livro de Josué, versículo 9, fala ser forte, né, corajoso. Então o próprio Deus aparece para Josué e fala, olha, você vai tirar o povo aqui do deserto, nós vamos entrar lá em Canaã, que é cheio de gigantes, é cheio de inimigos ali que assustam, é verdade, mas eu estou com você, Josué. Acredite, tenha coragem. E ele foi. Realmente Josué ele foi o indivíduo preparado e corajoso e fez coisas incríveis ali naquele território, né? E você já imaginou você derrubar muralhas através de grito, tocando buzina? É assim uma obediência extrema, ficar rodeando uma cidade fortificada. Então Israel não tinha um exército mais numeroso, e nem bem armado e melhor treinado, mas venceu pela fé. O Deus de Israel andava com eles. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. A ousadia de Josué, sim, a fé foi a arma infalível dessa guerra. Se a fé os fez avançar na conquista de Canaã terrena, muito mais essa mesma fé pode fazer na jornada celestial. Ou seja, nós estamos projetados no mesmo sentido. Se você for observar, né, Joshua, que é o nome de Josué em hebraico, e Jesus também, Yeshua, que é um nome muito parecido. Então são personagens que tiram pessoas que estavam perdidas, né, escravizadas, e transporta para um lugar especial que mana leite e mel, né? Tem a travessia do Jordão aí. Então Josué ele é uma figura de Cristo, né? E nós somos inseridos nesse contexto, né? Em busca da nossa jornada celestial, e o Senhor Jesus conduzindo à frente como fez Josué. E olha, Raabe foi uma personagem que apareceu aí. Quando o muro, né, estava para cair, ela colocou uma marca vermelha, um tecido vermelho na janela, conforme tinha combinado com os espiões, né, os espias. Na queda de Jericó, Raabe escapou com vida, escapou, como afirma o texto bíblico, pela fé. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E ela é mencionada na genealogia de Jesus, né? Mesmo sendo gentia, né? Ela não era judia, né? Ela era cananita, ela era da terra de Canaã. Entrou na linhagem do povo de Deus. A fé de Raabe deve servir de inspiração e motivação para quem está na jornada rumo a Canaã celestial. E Gideão, né, também tem aí o filme de 300, né? Só que os 300 do filme lá morre todo mundo, mas esse aqui não. São vencedores. O autor fecha a sua lista dos heróis da fé, citando vários personagens bíblicos, encabeçada por Gideão. E que mais direi? Falta-me-ia tempo, contando de Gideão e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas. Olha, esses nomes que ele falou aí são realmente nomes feras.
Samuel, o maior profeta da história de Israel, uma personalidade incrível. E Sansão, com uma queixada de burro, né, matou tantos filisteus ali, um homem com uma força extraordinária. Então nós temos aí muita gente nessa galeria. Gideão, um dos juízes durante o regime tribal israelita, foi desafiado por Deus a buscar o livramento de seu povo por meio da fé, com apenas 300 homens, mas com a promessa divina recebida pela fé, ele deu grande livramento a seu povo. Deus não conta com o número, ele conta com quem tem fé. A confiança em Deus nos dá poder para avançar e vencer os obstáculos. O autor de Hebreus contrasta o caminhar de várias personagens da história bíblica com a carreira proposta aos cristãos. Sem perseverança, ousadia e fé, nenhum deles teria conseguido chegar ao seu destino final. A única forma de não retroceder é caminhar com fé. A fé derruba o obstáculo, abate o inimigo e levanta o abatido. Seja você também um herói da fé, né? Olha só, está aí aberta a vaga, o convite, e talvez Deus esteja colocando você como um nome na galeria da fé. Quando chegarmos lá no céu, nesse tempo que nós vivemos hoje, pode aparecer a sua foto lá, o homem ou a mulher no ano de 2021, numa época de peste mundial, agiu segundo a fé. Que Deus te abençoe, tenha uma ótima semana, se proteja e que semana que vem nós possamos estar juntos novamente para estudarmos mais uma lição. Que a graça e a paz esteja na vida dos irmãos.